A paz de Cristo, abençoados. Estamos aqui fazendo mais um vídeo e a explanação da Palavra de Deus. Para quem não me conhece, sou Aurelino Moraes, do canal Verdades do Evangelho. Você que não é inscrito no canal, se inscreva e acompanhe os vídeos aí sobre os estudos da Palavra de Deus. O tema hoje é sobre as duas testemunhas do Apocalipse. Está aqui embaixo, aqui no rodapé, aqui, as duas testemunhas do Apocalipse. Quem é? Aí uns falam que é umas coisas, eu falo que é outra. Eu fiquei 20 e poucos anos na religião evangélica e eles nunca explicaram direito como é que é verdadeiramente as duas testemunhas. Vamos fazer um estudo hoje, vamos ver o que a Bíblia diz sobre as duas testemunhas do Apocalipse. Vamos lá? Bora pro vídeo. Vamos ver aqui, Apocalipse 11:3, que diz assim: darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de panos de saco. Apocalipse 1:4, estas são as duas oliveiras, os dois candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Zacarias 4:4, então ele me disse: são os dois homens que foram ungidos para servir ao soberano de toda a terra, que seriam representantes das duas testemunhas, certo? Apocalipse 1:5, se alguém quiser causar-lhe dano, da boca dele sairá fogo que devorará os seus inimigos, e assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhe danos. Quem é que fazia cair fogo sobre as pessoas? Não era o profeta Elias? Era. Então vamos seguir em frente aí para nós ver quem eram essas duas testemunhas. Hebreus 10:28. Vamos ver aqui, falando sobre as duas testemunhas. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Está falando das leis de Moisés agora, certo? Em Mateus 18:16, mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Então tudo que a lei de Moisés ia fazer era com testemunha, tinha que ter testemunha, certo? Então, a lei era formada por testemunhas. Deuteronômio 19:15. E uma só testemunha não é suficiente para condenar alguém de algum crime ou delito. Qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Para que precisava ter testemunha? Porque a lei de Deus dada a Moisés necessitava de ter testemunho, certo? Não é isso que nós estamos lendo aí? Sim, é isso aí. Vamos em frente então. Apocalipse 11:6. Esses homens têm poder para fechar os céus de modo que não chova durante o tempo que estiverem profetizando, e têm poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas quantas vezes desejar. Quem faria isso? Era Moisés e Elias. Mas eles eram duas testemunhas? Não. Eles eram representantes, um da linhagem das leis de Deus e o outro da linhagem profética. Você está entendendo, pessoal? Não é que eles, pessoa, iam ser duas testemunhas. Era representante, na pessoa deles, era representante da lei sobre Moisés e representante da linhagem profética sobre Elias. Você está entendendo? Está acompanhando o raciocínio aí? É simples. Está aqui, está tudo escrito na Bíblia, abençoado. Vamos em frente. Apocalipse 11:7. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo atacará e irá vencê-los e matá-los. Por quê? O testemunho deles ia acabar? Ia acabar. Por isso que Deus deixou tudo escrito, tudo certinho, abençoado. Não ia ser para sempre, ia acabar uma hora o testemunho e os profetas, a linhagem profeta e a linhagem da lei de Moisés.
Está me entendendo, abençoado? Olha, ó, quando eles tiverem terminado seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará e irá vencê-los e matá-los. E eles ficam falando que é para o futuro, porque o Apocalipse não sei o que. Isso já é passado, abençoado. Apocalipse 11:8. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamada Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. O Senhor Jesus Cristo foi crucificado onde? Lá em Jerusalém, na terra de Jerusalém, pessoal. Então, essas duas testemunhas era para aquele povo lá. Era para aqueles dias. Você entendeu? Não era para o futuro, não. Apocalipse 1:9. Durante 3 dias e meio, gente de todos os povos e tribos, línguas e nações contemplarão os seus cadáveres e não permitirão que os sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão enviando presentes uns aos outros, pois esses dois profetas haviam atormentado os que habitam na terra. Eles não fizeram grandes sinais na terra? Fizeram. Eram perseguidos por causa dos sinais que Deus fazia através deles. Mas não terminou o testemunho deles? Terminou. Então não existe mais. Apocalipse 11:11. Mas depois dos 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus e eles ficaram em pé. E um grande terror tomou conta daqueles que os ouviram. Mateus 17:3. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. Como que apareceu Moisés e Elias conversando com Jesus? Se eles já tinham morrido há muito tempo. Então a Bíblia diz que tem reencarnação, ou que o espírito volta, então, porque o espírito não, porque o espírito não vê, não pode se ver. Então eles tinham que estar em carne, estar vivos. E aonde eles estavam então durante todos esses anos? Não era a pessoa de Moisés e Elias, era a representação que eles traziam, que era da lei e os profetas. Elias representando os profetas e Moisés representando as leis de Deus. Não era, sim, as pessoas deles que estavam ali naquele momento, entendeu, abençoado? Porque o Apocalipse e a Bíblia tem muita figura de linguagem, você tem que entender essas coisas. Mateus 17:4. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Mateus 17:5. Quando ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, de quem me agrada, ouçam-no. Então até aquele dia era ouvido quem? As leis e os profetas. E Deus falando com eles naquele momento disse o quê? Agora vamos ouvir Jesus. Ouçam ao meu filho. Você está entendendo, abençoado? Até aquele momento era a lei e os profetas. De agora em diante, através das testemunhas, das 2 testemunhas e mais os discípulos que estão ali, então agora era para ouvir quem? Jesus. Mas a religião evangélica ainda estão aí ouvindo as leis e os profetas. Estão trazendo ainda de volta aí as leis e os profetas dentro das igrejas. Eles não aceitam essa palavra que está aqui escrito na Bíblia deles, abençoado. Eles não estudaram isso. Os teólogos esqueceram de falar isso. Você está me entendendo, abençoado? Romanos 3:21. Mas agora, leia comigo, abençoado. Romanos 3:21. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de onde? É dos homens? Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus
independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, abençoado. Naquele dia deixou de existir a lei e os profetas. Mas não, na igreja evangélica eles dizem, não, porque aqui tem profetas de Deus, porque não sei o que, estão vivendo no passado que foi esquecido até por Deus, abençoado. Eles estão num mundo de fantasia, abençoado, que é só Jesus na causa. E eu posso falar isso de causa porque eu vivi 20 e poucos anos nesse engano, porque eu não estudava direito a Bíblia, mas Deus me abriu o entendimento para poder ver essas coisas que estão escritas aí na Bíblia. Eu carregava a Bíblia como muitos crentes carregam hoje aí, diz que são os profetas de Deus e não entendem isso que está escrito aí. Mateus 17:7. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse, levante-se, não tenho medo. Lucas 16:16. A lei e os profetas duram até hoje. É isso que está escrito aqui nessa palavra, abençoado. Quem diz que é profeta de Deus na terra hoje está mentindo contra esta palavra. Ó, a lei e os profetas profetizaram até João, até o livro de João. Desse tempo em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus em todos, e todos tentam forçar sua entrada nele. Então não existe mais lei nem profetas, abençoado. Mas se você entrar na igreja evangélica ali, a lei e os profetas ainda estão lá, abençoado. Sendo que Deus diz que não existe mais. Eles não creem nem na Bíblia que eles carregam embaixo do braço. Lucas 16:16, ó, guarde bem esse versículo. A lei e os profetas profetizaram até João. Desse tempo em diante estão sendo pregadas as boas novas. O que é boas novas? O Novo Testamento, o Evangelho da Graça, abençoado. As boas novas do reino de Deus. É as boas novas do reino de quem? É do reino de Deus, abençoado. E todos tentam forçar sua entrada nele. Mas não, os evangélicos aí estão tentando entrar lá nas leis de Moisés ainda. Estão vivendo lá na lei de Moisés, deixar de entrar aqui no Evangelho das boas novas aqui do reino de Deus. Eles estão vivendo no velho tempo da letra ainda. Das leis de Moisés, lei mosaica. Então judaizaram as igrejas e por isso que eu não frequento mais denominação nenhuma, porque só pregam judaísmo e farisaísmo nas igrejas hoje. Hebreus 10:29. Com mais severo castigo julgam vocês merece aquele que pisou os pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e soltou o Espírito da graça. Então, se nós estivermos vivendo na lei de Moisés, no Velho Testamento, estamos insultando o Espírito da graça e pisando, profanando o sangue de Cristo. Você está prestando atenção, abençoado, a gravidade do assunto? Eu aqui não estou pregando aquilo que eu acho, não, é aquilo que está escrito aqui, abençoado. Está tudo escrito aí na Bíblia. Apocalipse 21:3. Ouvi uma forte voz que vinha dos tronos e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com quem? O tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Ele quem? Deus. Eles serão os seus povos e o próprio Deus estará com eles. Esse será o seu Deus. Deus está conosco, abençoado. Aqueles que creem no Evangelho da Graça. Aquele que crê no Novo Testamento, vive o Novo Testamento, vive a liberdade em Cristo Jesus. Abençoado, tem que estudar essa Bíblia abençoada que você tem aí embaixo do braço aí. Apocalipse 21:6. E disse-me ainda, está feito. Está feito ou não falta alguma coisa para fazer ainda? Apocalipse 21:6. Disse-me, ele diz que o Apocalipse ainda é para o futuro, ó, que está escrito que é Apocalipse 21:6. Disse-me ainda, está feito, eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. E quem tiver sede, darei de beber gratuitamente ou pagando preço. É gratuitamente, abençoado, não tem que pagar preço. Gratuitamente da fonte da água da vida. Mas eles estão ainda vivendo da água de Moisés, a água de sangue ainda. Eles não estão vivendo mais no tempo da graça, abençoado.
Aí disse-me ainda, está feito, eu sou alfa, ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Abençoado, é tempo de aprender essa palavra, estudar essa Bíblia que você carrega aí, abençoado. Peça a Deus entendimento e comece a estudar essa palavra. Ele vai dar gratuitamente da fonte da água da vida, abençoado. É gratuitamente, você não tem que pagar preço, você não tem que correr atrás de nada não, abençoado. Você não tem que fazer nada, Cristo já fez tudo. Romanos 3:22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que crêem e não há distinção. Então a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo é para todos os que creem, abençoado. Não há distinção. Cara, você crê em Moisés e lá nos profetas e na lei não crê em Cristo, não crê no sacrifício da cruz, abençoado. Você tem que se voltar para Cristo, não para Moisés. E fico aí pregando aí Moisés e diz que são cristãos ainda. Não entenderam, abençoado, que a nova aliança foi feita por Cristo através de Jesus. Nós somos mais que vencedor. Nós já, o tabernáculo de Deus está com os homens através de Cristo, abençoado. Ele abriu a porta para nós temos acesso direto com Deus. Não precisamos mais de um homem interferido sobre a nossa vida espiritual, abençoado. Ponhando a mão na nossa cabeça para nós pedir qualquer coisa para Deus. Não temos que dar satisfação mais a homem nenhum, mas sim Deus está conosco. Ele é o nosso Deus. Ou você não crê assim? Porque aqueles que estão na religião não crêem ainda. Tem que ter um pastor, tem que ter um homem lá na frente lá para apoiar a mão na cabeça, para dizer que ele que abençoa, não é Deus que abençoa, é ele que abençoa. Então Deus só está na vida dele, não está na nossa vida. Que engano isso, alma do céu. É muito engano. Então era essa a nossa explanação aí sobre as duas testemunhas. Então era as duas testemunhas representadas pela lei e os profetas. Essas são as duas testemunhas, a qual hoje não existe mais. Acabou quando Cristo foi passado todo o poder e autoridade para Cristo, a qual Deus disse mesmo que era para ouvir o que Cristo tinha para falar conosco. Era para nós ouvir a Cristo. Não ouvir as leis de Moisés e os profetas como eles fazem hoje na religião aí. Fique todos com Deus, se inscreva no canal, você que não é inscrito aí, e até o próximo vídeo. Até mais.